Veja aqui como é fácil você calcular a inclinação de um telhado. Vamos a alguns conceitos. O que é água? É cada superfície inclinada do telhado. Então aqui você tem telhado de uma água, aqui de duas águas, aqui de quatro águas, aqui visto de cima, né? Você já viu casas com essas quatro divisões, quatro inclinações. Aqui quatro águas. Observação importante, ó, não existe meia água, a não ser que tenha caído aí um meteorito sobre o telhado e deixou só a metade. Não, é brincadeira, não tem nada disso. Não existe meia água. O que é inclinação? É o ângulo que o telhado faz com a horizontal. Ah, então a horizontal aqui, ó, o ângulo que faz com a horizontal. Veja lá. Olha aí na figura. O ângulo que a inclinação, o telhado faz com a horizontal. Aí, chamando aí esse ângulo de A. A inclinação é calculada em porcentagem. Veja como é fácil daqui a pouco. A inclinação depende do tipo de telha. O fabricante de cada telha que vai dizer a inclinação para aquele tipo de telha. Um telhado com inclinação de 40%, por exemplo, significa que para cada 100 centímetros na horizontal, deve-se subir 40 centímetros na vertical. Aqui o desenho. Então, para cada 100 centímetros na horizontal, sobe 40 centímetros na vertical. Aqui é o ângulo, isso aqui é um triângulo, é retângulo, né, pessoal? Aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto ao ângulo. Cateto adjacente, cateto oposto. Então aqui eu estou mostrando a inclinação de quantos por cento? De 40%. De fato, se você dividir 40 por 100, dá 40%, não é? Não é verdade? Ó, 40 sobre 100, 40%. A tangente do ângulo, né, o cateto oposto ao ângulo dividido pelo adjacente. Veja lá. A tangente daquele ângulo A, deixa eu voltar lá na figurinha para você ver. A tangente desse ângulo A é 40 sobre 100, ou seja, é 40%. Olha lá, a tangente é 40%, ou seja, 0,4. Agora, se você quiser saber que ângulo é esse, se você quiser saber, olha aqui, que ângulo é esse, a medida desse ângulo em graus, o que você faz? Você pega a função inversa lá na sua calculadora, a função arco-tangente. Então o ângulo A, se a tangente A é 40%, ou seja, 0,4, não é a mesma coisa, pessoal? Quando você divide 40% na 40 sobre 100, dá 4 décimos, cortando um zero em cima e embaixo, não é? Numerador e denominador, 4 décimos, ou 0,4, né? 4 décimos. Então quem é o ângulo A? É o arco cuja tangente é 0,4. Você pega a função inversa lá na calculadora e pede a tangente da função inversa. A inversa da tangente. A inversa da tangente. Então, 21,8 graus. Então, olha bem. Quando a inclinação do telhado é de 40%, o ângulo é de 21,8 graus. Beleza? Esse ângulo aqui do cantinho. Ó. Veja agora o exemplo. Olha aí o exemplo. Muito bom, muito fácil. Você tem aqui uma fachada. Quer fazer um telhado com inclinação de 30%. 30%, 30 sobre 100 é 0,3, correto? Então, aqui mede 8 metros. No meio exato, isso num telhado bem simples de duas águas, né? Repartido exatamente ao meio. Aqui é a cumieira, que a gente fala cumieira, o pedreiro fala cumieira, escreve-se cumeira, a palavra correta no português, né? É o ponto mais alto do telhado. Então veja, nós queremos saber essa altura para que a inclinação seja de 30%. Então aqui é 8, no meio exatamente é 4.
Basta você multiplicar 4, olha aqui. Aqui eu fiz o triângulo aumentado. Ó. Aqui o x, aqui o cateto adjacente, o cateto oposto é x, o ângulo. Aqui 4 metros, a metade. Então basta você multiplicar essa medida 4 por 0,3, que é os 30%, vai dar 1,2. Ou seja, essa altura tem que ter 30% dessa medida. Aqui tem que ter 30% dessa medida. Quanto que é 30% de 4? De 4 metros? 1,2 metros, 1,20 m. Tá? Se você quiser saber o ângulo, pega o que? A função arctangente, que tem tangente quanto? 0,3, que é a inclinação. Isso vai dar quanto? 16,7 graus. Quer dizer que nesse telhado aqui, ó, esse ângulo seria apenas 16,7 graus. Está fora de escala, né, pessoal? Claro, né? Então esse ângulo, ó, teria 16,7 graus quando a inclinação for de quanto? De 30%. Tá claro isso? Não é bacana? Não é muito interessante? Então basta multiplicar esta medida pela inclinação que você quer. Quanto? 30%. Multiplica por quanto? 30%, ou seja, 0,3, né? 30%. Então essa medida vezes 30%, 1,2. Eu falei agora mesmo, né? Importante você saber o que é uma inclinação de 30%. Essa medida mede 30% dessa medida. É isso que é a inclinação de 30%. E você viu que, por exemplo, uma inclinação de 30% não quer dizer que o ângulo é 30 graus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, tem a ver, mas não é 30 graus. Porque 30% é 30 graus? Não. Se é 30% é 16 graus,7. Pouco mais de 17 graus e meio. Eu fiz aqui uma tabelazinha com alguns valores para você observar. Inclinação, escrevi aí do lado, ó, inclinação em porcentagem em graus, tá? 10%, inclinação de 10%, o ângulo é 5,7 graus. Pensou que ângulo mesmo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo do cantinho aqui, o ângulo que o telhado faz com a horizontal. Apenas 10% é apenas 5,7 graus. 30%, inclinação de 30%, o ângulo é 16,7 graus. Um ângulo de 50%, o ângulo é de uma inclinação de 50%, o ângulo é de 25,6 graus. O cachorro ele já está bem idoso, doente, ele fica super emocionado quando a minha esposa chega, sabe, da rua, porque sabe que ele vai dar uma volta com ele. Ele fica até descontrolado, coitado. É verdade. Olha os gritos dele. Aqui, então a porcentagem de 50%, o ângulo é 25,6 graus. Uma inclinação de 60%, o ângulo é 31 graus. Olha só, inclinação de 60%, o ângulo é apenas 31 graus. Uma inclinação de 90%, o ângulo é de 42 graus. Uma inclinação de 100%, o ângulo é 45 graus. Por que é 45? Olha só como é que é interessante. Deixa eu fazer um... Aqui nessa folha mesmo dá para mostrar. Por que uma inclinação de 100% vai dar um ângulo de 45 graus? Ó? Porque isso aqui, ó. Veja bem. Ó. Quando o ângulo é 45 graus, né? Tá lembrado que é um triângulo... É um triângulo que tem dois lados de mesma medida. Triângulo isósceles, né? Ó. Então, por exemplo, se aqui mede 4 metros, aqui também mede 4 metros. Entendeu isso? Olha que interessante. Então, quando a inclinação, essa inclinação aqui é a inclinação de 100%. Ou seja, essa medida é 100% dessa medida, ou seja, é a mesma medida. Entendeu isso? E uma inclinação de 300%, 71 graus e meio. 71 graus e meio. Quer dizer que aí nesse caso já é um telhado bem em pé, bem inclinado. Seria, por exemplo, o caso de construções
de países onde cai neve, né? Ó, uma inclinação de 300%. Esse ângulo aqui, ó, já seria um ângulo de mais de 70 graus, 71 graus e meio, muito inclinado, tá vendo? Já seria 300%. Não é bacana? Ou seja, 300% significa que, olha aqui nesse desenho, 300% significa que essa altura é o triplo desta. Essa altura é 3 vezes essa, certo? De 100% significa que essa altura é igual a essa. Não é bacana? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Desce lá e se inscreva no canal. Dê o like, por favor. É isso aí. Um abraço e obrigado.